Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Diga comigo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Povo de Deus, gostaria de pregar uma palavra hoje, que eu preciso muito da sua atenção, que eu preciso falar aqui, citar alguns textos, e eu preciso que você fique atento, me ajude nós termos um bom aproveitamento da palavra de Deus. Jesus aqui, ele vai estar falando com João, amém? Ele vai estar falando com João, e ele vai dizer aqui que ele tem as chaves da morte e do inferno. E quando Jesus fala aqui a respeito de chaves, chave fala de autoridade. Chave fala de quem abre. Chave fala de quem fecha. Ou seja, quem tem a chave tem o poder de abrir e tem o poder também de fechar. Ele falando a Filadélfia, a igreja, a última igreja a qual ele se dirige, também no Apocalipse, ele vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Jesus, ele se apresenta aqui como aquele que tem a chave. Os irmãos devem, talvez já perdeu uma chave aí, se você de repente trancou um carro, de repente, e você perdeu a chave, você observa que os chaveiros, eles têm uma chave, eu não sei como é que dá o nome dela, eu sei que ela abre qualquer fechadura, quase praticamente todas. Chave mestre. Ela é uma chave reta, e ele enfia ela e abre qualquer porta. Qualquer carro que ele enfiar aquela chave, ele consegue abrir. É lógico, não podemos falar todos, mas a grande maioria. E essa é a chave que, uma comparação, essa é uma chave que simboliza aqui, vamos dizer assim, a chave que Jesus tem nas mãos. Ele tem a chave que tem o poder sobre todas as portas. A chave que Jesus segura nas mãos é a chave que abre. E nenhuma outra, além disso, aqui o texto diz que a porta que essa chave que Jesus tem abre, depois que ele abre essa porta, ninguém pode ir lá e fechar ela. A do chaveiro, pelo menos, você ainda tem a sua chave, de repente você vai lá e fecha. Mas a porta que Jesus abre, diz aqui, que ele deixa um código lá diferente, e ninguém mais pode fechar essa porta. Uma vez que Jesus abre, só ele pode fechar. E também uma vez que ele fecha, só ele pode abrir. Então é por isso que Jesus, falando de autoridade, quem tem a chave, quem detém a chave, detém o poder, a autoridade de abrir, de fechar. É por isso que Jesus vai dizer, no capítulo 28, versículo 18, parte B, ele vai dizer assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por que que Jesus disse isso? Porque Jesus tem as chaves. Eu vou dizer de novo. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por que que ele disse isso? Porque hoje
a chave está nas mãos dele. Quem tem a chave, quem tem a chave que Jesus tem, pode dizer então que tem todo o poder. Inclusive, ele tem não somente a chave, que ele diz aqui, a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, mas também a Bíblia diz que ele tem a chave, como nós lemos aqui no primeiro versículo, as chaves da morte e do inferno. Jesus disse que está nas mãos dele a chave da morte e do inferno. Por que Jesus hoje tem essa chave? Irmão, Jesus detém essa chave hoje. O homem, quando Deus cria o homem, ele entrega a autoridade da terra para o homem, e o homem então vai entregar essa autoridade ao diabo, essa chave, porque estava na mão de Adão. Quem abriu a porta da terra para os demônios entrar foi o homem. Quem abriu a porta da terra para a morte entrar foi o homem. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer aos romanos, que por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte. Por um homem entrou o pecado. Pelo homem fez o quê? Entrou. Entrou quer dizer que passou por alguma passagem. Quer dizer que ele não tinha acesso àquilo. E a Bíblia diz então que pelo homem entrou o pecado e pelo pecado a morte. Ou seja, qual é o homem? Pelo homem, Adão, entra o pecado. E pelo que entrou o pecado, entrou também a morte. Ou seja, Adão abriu a porta para o diabo, os demônios entrarem e trazer consigo a morte. Porque a Bíblia diz que o papel do diabo é matar, roubar e destruir. Então Adão ele vai entregar a autoridade da terra nas mãos do diabo. Como é que você sabe disso? A Bíblia diz em Lucas, capítulo 4, versículo 5, quando o diabo vai tentar Jesus, ele tem um momento lá que ele vai mostrar, a Bíblia diz que ele mostra todos os reinos da terra para Jesus. Ele diz assim, está vendo? Olha, tudo aquilo que é grande, tudo aquilo que causa admiração, o diabo vai mostrar para Jesus, e a Bíblia diz que ele vai falar assim, tudo isso te darei, se você me adorar. Te darei, ele vai falar, e aí vai dar uma explicação melhor, ele fala assim, tudo isso te darei, por quê? Porque a mim me foi entregue. Ou seja, ele mesmo disse que foi entregue a ele a autoridade da terra. Com quem estava a autoridade da terra, irmãos? Com quem estava a autoridade da terra, irmãos? Hã? E com quem está agora a autoridade da terra? Nesse exato momento que o diabo está falando com Jesus. Ele disse, tudo isso que tu está vendo aqui, na terra eu te dou, porque é meu, foi me dado. Está com quem a autoridade agora? Com o diabo. Só que Jesus, a Bíblia diz que ele vai tomar essa autoridade do diabo. Porque a Bíblia diz também em João capítulo 12, versículo 31, quando Jesus vai citar essa palavra, e agora é o juízo desse mundo, e agora expulso o príncipe desse mundo. O diabo reinava, o diabo governava, o diabo tinha a autoridade, e a Bíblia diz que naquele momento que Jesus diz, olha, agora é chegado o juízo. Por quê? Porque nesse momento será expulso o príncipe desse mundo. O príncipe que reinava, aí a gente fala assim, é do diabo as coisas. Não. Por um tempo o diabo reinou porque Adão entregou essa autoridade a ele. Mas hoje, graças a Deus, vivemos um tempo em que a autoridade da terra, a autoridade está sobre as mãos de Jesus e não mais do diabo. Hoje nós vivemos um tempo que quem governa não é mais o inimigo. Eu estou falando da terra, não estou falando do universo, estou falando da terra, onde nós vivemos. Deus, por intermédio de Jesus, toma aqui essa autoridade que Adão mesmo entregou para ele. Preste atenção.
Estou fazendo aqui uma introdução para você entender o que eu quero te falar. Ou seja, hoje nós temos o privilégio de viver num tempo, irmãos, em que nós podemos dizer e afirmar com certeza que todo o poder realmente está nas mãos do Senhor. O diabo não tem mais essa autoridade que Adão tinha dado a ele. E a igreja não tem toda a autoridade, mas a igreja também tem autoridade. Porque a Bíblia vai dizer que ele falou o seguinte: olha, na verdade tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, a igreja tem autoridade, não tem toda a autoridade, mas tem autoridade. Por quê? Porque nós temos nas nossas mãos uma chave que foi dada pelo nosso Senhor. E eu quero já liberar uma palavra sobre a tua vida. Essa noite é noite de você abrir portas, é noite de você fechar portas. Por quê? Porque Deus está te dando o entendimento nessa noite que nas suas mãos há uma chave. A Bíblia diz o quê? Que essa chave é a chave do reino dos céus, e que se nós ligarmos algumas coisas aqui na terra, se nós fecharmos algo, será fechado. Por quê? Porque nas nossas mãos foi colocada uma autoridade, essa chave do reino dos céus. Diga para o seu irmão, diga: à noite de abrir porta, meu irmão. Então, o diabo, ele não tem hoje a chave nem da sua casa mais. Nem da sua casa mais. Hoje o diabo perdeu totalmente a autoridade. Preste atenção para você não misturar as coisas e ter um bom entendimento do que eu quero falar para você. O diabo perdeu totalmente a autoridade. Perdeu, pastor? Perdeu. Toda a autoridade que o diabo exerce sobre uma pessoa, preste atenção, não quer dizer que ele não tenha autoridade sobre alguns. Entenda isso aqui. O diabo hoje não tem mais autoridade nenhuma. Ele não tem mais governo nenhum sobre a terra. E por que é que o diabo consegue governar algumas pessoas? Por que que o diabo consegue controlar algumas pessoas? Por que que ele consegue apreender algumas pessoas se ele não tem mais chave nenhuma, se ele não tem a chave nem do inferno? Entenda uma coisa: toda a autoridade que o diabo tem sobre a vida de uma pessoa foi ela mesma que deu para ele. Eu vou dizer novamente: toda a autoridade que o diabo exerce sobre a vida de uma pessoa foi ela mesma que deu para ele. Porque ele não tem mais, a Bíblia diz que Deus tomou toda a autoridade das mãos dele. Então, todas as vezes que o diabo vai exercer autoridade sobre a vida de uma pessoa, é porque essa pessoa mesmo deu legalidade. O diabo é um ser legalista. Ele só trabalha quando você dá a ele a legalidade, a brecha que ele precisa para agir. E como é que você faz isso? Quando você negocia com ele. Quando você aceita negociar com ele, como ele tentou fazer com Jesus, mas Jesus falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. O diabo, a vida do diabo é tentar negociar conosco. Me dá isso que eu te dou aquilo. Faz assim que eu te dou isso. E a gente então vai negociando essa autoridade. Aí quando você percebe, você já deu a ele legalidade para agir no teu casamento, para agir na tua família, para agir nas tuas finanças. Quando você entende que é necessário fazer algo para Deus e você não faz. Quando você entende que é necessário fazer algo em prol da tua família e você não faz. Quando você dá legalidade, quando você traz sua esposa, quando você traz seu esposo, quando você é infiel, você está dando legalidade ao diabo para agir. E aí você fala: não, mas pedir perdão a minha esposa, e aí eu vou pedir perdão para ela, vai estar tudo bem. E você não percebe que o diabo só precisa de uma coisa para agir: legalidade. Então, toda a autoridade que o diabo exerce, irmãos, é porque a gente mesmo é que deu essa autoridade a ele. E a única moeda de troca que o diabo aceita para negociar conosco é a nossa vida. O diabo, ele não aceita negociar nada além
da nossa vida, que é o seu maior interesse. Então, a pergunta que eu me faço, e queria que você meditasse nisso nessa noite: se o diabo não tem autoridade nenhuma, se o diabo não tem chave de nada, nem do inferno, mas a Bíblia diz que ele tem as chaves. Se o diabo não tem mais como prender as pessoas, como é então que ele mantém as pessoas presas? Como é que você vê um monte de pessoas hoje sendo escravizadas, presas pelo diabo? Se ele não tem mais chave, se ele não tem mais chave nem da casa dele, como é que ele prende as pessoas? Irmãos, hoje a forma que o diabo trabalha é prendendo o pensamento, a mente das pessoas. São fortalezas que ele consegue colocar na mente da pessoa, que a pessoa agora vai ser uma pessoa livre, mas ao mesmo tempo escrava. Uma pessoa que aparentemente está livre, seu corpo parece estar livre, mas a sua mente é um escravo de vários pecados, da pornografia, do adultério, da prostituição, do roubo, enfim, da mentira. O diabo consegue aprisionar as pessoas. Por quê? Porque ele até diz assim: eu queria parar, mas eu não consigo. A mente dele não consegue reagir contra aquele pecado. E a Bíblia diz que é assim que o diabo trabalha, através do engano. Quem me entende? Então, durante muito tempo, o diabo ele trabalhou durante muito tempo aprisionando as pessoas por meio da lei. Porque a lei, como é que a lei fazia? A lei, ela condenava as pessoas. A lei, ela simplesmente condenava. E como é que uma pessoa era livre no tempo da lei? Após cometer um pecado. A pessoa só recebia a liberdade da culpa e da condenação após uma série de ritos e ordenanças. Após ela cumprir tudo aquilo, é que ela recebia então a liberdade daquela condenação, daquela culpa. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo, ele é único por nós. Ou seja, o sacrifício de Jesus, como diz em Hebreus, que ele ofereceu-se uma vez por nós, pelos nossos pecados. Cristo sacrificou-se uma vez. Pedro vai dizer que porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados do justo, o justo pelos injustos, para salvar-nos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões. Jesus, ele morreu uma única vez. O sacrifício de Cristo não é mais, nós não precisamos mais cumprir uma série de ordenanças para receber liberdade, para receber a liberdade da condenação e da culpa. Uma única vez que Jesus morreu por mim e por você, ele pagou todo o preço pela nossa culpa, pela nossa condenação, e isso hoje nos coloca em liberdade plena. Não é pela metade. Jesus não te libertou de um pecado, mas desse não, foi de todos. A Bíblia diz que ele morreu uma vez, e diz mais, que ele foi e pregou aos espíritos em prisões, que outrora, nos tempos de Noé, ainda antes do dilúvio, não conheceram a graça. Jesus foi lá, pregou, e aqueles que creram foram salvos. Queridos, hoje, qualquer pessoa que quiser pode ser livre de toda condenação e culpa. Qualquer pessoa que quiser pode ser livre de toda condenação e culpa. Por quê? Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque Jesus já nos libertou dessa condenação. Não há mais culpa. Não há mais condenação. Agora, o que as pessoas andam procurando dentro das igrejas? Cura. Milagres. E aí a pessoa está vivendo
um problema muito mais sério, que é uma prisão que leva ela a viver uma outra série de problemas, que às vezes o problema que ela está vindo buscar solução aqui na igreja é um problema que é gerado por uma prisão que ela tem na mente, quando ela deveria estar aqui buscando uma liberdade para a sua mente, buscando uma liberdade para a sua alma, buscando uma liberdade, que a sua alma seja livre de toda culpa, que aquilo traria a ela uma vida diferente. Ela está aqui buscando solução para os problemas que são gerados pela prisão. Toda prisão vai te gerar uma outra série de problemas. E aí, as pessoas vêm para a igreja buscar o quê? A solução do problema. Quando deveria buscar a liberdade de Cristo. Liberdade de Cristo. Sabe? Então, se as portas das prisões foram abertas, se o diabo não tem mais chave, como que o diabo consegue manter tantas pessoas presas, irmãos? Se o diabo não tem mais autoridade nenhuma, como que o diabo consegue manter tantas pessoas presas em vícios, em tantos pecados que você vê aí afora? Eu estava orando essa semana aqui e o Espírito Santo me deu 2 revelações a respeito disso. Primeira coisa, porque as pessoas não conhecem a verdade. O diabo consegue manter as pessoas presas porque elas não conhecem a verdade. Porque a falta de informação, a falta de esclarecimento, a falta de conhecimento gera prisão nas pessoas. Observe que toda pessoa que ela é pobre de conhecimento, geralmente ela é miserável financeiramente também. Não é culpa de Deus. Toda pessoa que é pobre de informação, ela é enganada facilmente. Até os direitos básicos que ela teria, como cidadã, ela não consegue exercer. Por quê? Porque ela não tem conhecimento disso. Tudo que o diabo mais quer, a Bíblia diz, irmãos, Deus falando, olha, o meu povo é destruído, perecem, sofrem. Por quê? Porque falta o entendimento, falta o conhecimento. Não está dizendo do povo do mundo, não está falando do povo que serve ao diabo, dos macumbeiros, não está falando dessa classe, está falando do povo de Deus, que diz servir a Deus, que diz ter uma Bíblia e servir a essa palavra. Está falando do povo que diz servir a Deus. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque falta conhecimento. É por isso que tantos conselhos que Salomão vai dar, ele vai dizer, ama a repreensão, ama o conhecimento, ama. Porque quando nós conhecemos, irmãos, as coisas tornam-se natural nas nossas vidas. A gente vê as pessoas lutando com tanta veemência por uma coisa que acontece com facilidade na vida do outro. O cara está lá com um pedaço de pau grande, pá, 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 abre porta. Aí chega o outro, que tem entendimento, que sabe que tem uma chave na sua mão, e entra. E o outro está lá batendo cabeça, abre porta, a mesma porta. Entenda, cristão, nessa noite, que quanto mais entendimento você tem, que quanto mais conhecimento você tiver, que quanto mais você conseguir compreender, não falo só de conhecimento de letra, mas conhecimento do Espírito na sua vida, porque a palavra diz que a letra mata. Tem muita gente que conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas não tem revelação do Espírito na sua vida.
Irmãos, lê Bíblia, lê isso aqui, não alimenta a sua vida se você não conseguir ouvir a voz do Espírito te revelar isso aqui na sua vida. Você pode ler ela todinha, de capa a capa, conhecer tudo. Você senta com pessoas e começa a citar a Bíblia, mas você olha para a vida dele, não tem Bíblia na vida dele. Tem só aqui na cabeça, mas não tem no coração, não tem a revelação do Espírito, faz confusão com coisas simples. Ei, busque entender a palavra, mas busque entender de forma que o Espírito te explique isso, que o Espírito te mostre, te revele a palavra para você. Nós temos o melhor professor, irmãos, o Espírito Santo. Só que as pessoas recorrem muito pouco a Ele. Então, as pessoas hoje, elas são tão desinformadas. Irmãos, é uma coisa que eu fico assim, pensando, como é que num tempo de tanta informação, as pessoas são tão ignorantes. Tudo aquilo que seria interessante para as pessoas entenderem, elas não querem. Mas se é uma piadinha, se é uma coisinha que recebeu no telefone, ela corre para ver. Um tempo de tanta informação. Eu lembro do tempo que eu comecei a aprender a tocar instrumento. Para você conseguir algum material didático para isso, era muito difícil. E a gente ia conseguindo aprender mesmo na raça. Eu fico vendo as pessoas hoje. Pastor, eu tenho morro de vontade de aprender a tocar violão, de tocar teclado, de tocar isso, tocar aquilo. A internet está pinhada de gente ensinando. Mas só está lá para ver besteira. Tem lá o curso completo. É lógico, é bom você pegar a aula. Quem quer aprender a tocar violão aí? Ficaram com medo de falar agora, né? A gente, irmãos, precisa entender. Eu fico assim observando uma coisa. Muitos são tão desinformados, mas tão desinformados que eles não sabem nem que estão presos. Eu vou dizer novamente. Tem muitas pessoas que eles são tão desinformados, mas tão desinformados que ele é preso e nem sabe que está preso. Coitado. Pessoa vive uma prisão achando que é livre. Até falei uma vez, lembrei disso aqui agora, até falei uma vez o exemplo lá do pastor Neil Barreto. Ele falando a respeito de um colega de trabalho dele. Ele estava, como diz o pastor Siqueira, quem já ouviu 1000 vezes vai ouvir a 1001ª agora, tá? Sempre tem alguém que nunca ouviu. Aí, ele estava no serviço e um amigo dele, nervoso lá, começou a fumar um atrás do outro, fumar um cigarro e nervoso, e batendo na mesa, e xingando, e falando, e aí ele foi falar, rapaz, que isso, calma, não é assim não. Aí o cara virou para ele e falou assim, quem é você, rapaz? Você é crente, você é massa de manobra, de pastor, você não tem opinião própria, você vai por aquilo que os pastores dizem, você não tem opinião própria, eu sou livre. Aí, você não pode fumar, eu posso aqui, eu sou livre, você não é, você é preso à opinião do pastor. Aqui, eu posso fumar. Pegou o cigarrão e fumava. Aí ele falou assim, quem foi que falou que eu sou preso? Eu não fumo porque eu não quero. Me dá o cigarro aí. Pegou o cigarro, acendeu o cigarro, deu uns 2 tragos lá. Aí o cara, rapaz, que é isso? Você é crente, você não pode fumar não. Aí ele, realmente, só fiz isso para te mostrar que quem é escravo aqui é você. Porque eu dei 2 tragos no cigarro e agora, parei. E você consegue parar? Quem é o preso? É eu ou é você? As pessoas são presas e pensam que preso é você.
que quer seguir a palavra de Deus. Se for para ser preso assim, eu quero ser preso até o resto da minha vida, preso pela palavra de Deus, servindo a palavra de Deus. Então, por isso que a Bíblia vai dizer, irmãos, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quer viver uma vida de liberdade, é conhecendo a palavra de Deus. Por que o diabo consegue manter as pessoas presas? Porque é a falta de informação nas pessoas, falta de conhecimento nas pessoas. Preguei aqui há 2 domingos, acho que há 2 domingos atrás. O exemplo lá de Samaria, que o rei Ben-Hadad vem, cerca a cidade, e aí a cidade começa a padecer de fome, e de repente Deus vem, age, faz um milagre, derrota os inimigos, só que eles não sabiam que estavam livres. Quantas vezes nós estamos vivendo uma liberdade, um tempo de liberdade, mas vivendo presos? Você é livre. Você vive esse tempo de liberdade. O tempo que a graça de Deus se manifestou a todos os homens, diz a Bíblia. O tempo que a graça de Deus é favorável a todos os homens. Então, irmãos, como que o diabo consegue manter as pessoas presas se ele não tem chave de nada? E é isso que nós precisamos meditar, mantendo dentro da cela alguma coisa que você gosta. Preste atenção uma coisa. Como é que o diabo consegue manter uma pessoa presa se ele não tem chave para fechar a cela? Simples. Alguém já viu Arapuca? O povo aqui é tudo chique. O povo faz de conta que não conhece aí, ó. Conheço, vocês sabem o que é Arapuca. Eu nunca usei aquele negócio, mas sei o que é. O cara coloca aquele negoção lá levantado, bota uma comidinha que agrada o pássaro lá, e fica só de longe com a cordinha, ó. Tem uns que não usam nem corda, né? Bota só um negocinho lá que ele pisa lá, o passarinho pisa lá. Ou seja, é a mesma estratégia que o diabo usa para prender as pessoas. Já que ele não tem chave, como é que ele faz para prender as pessoas naquilo que ele quer? Ele coloca dentro da cela algo que você gosta. E aí você prefere viver dentro da cela do que viver a liberdade de Cristo. A porta está aberta, mas você não quer sair de lá. E, infelizmente, a igreja do nosso tempo, boa parte dela, não estou falando dessa, estou falando de todas as igrejas, infelizmente, é um bando de cristãos presos. Não vive a liberdade de Cristo. Infelizmente, essa é uma realidade. Frequentam os cultos, ofertam, dizimam, fazem obras, mas vivem presos. Ou seja, o diabo só mantém lá dentro da cela alguma coisa que você gosta. Você dá uma volta, mas volta para lá de novo. Dá uma voltinha, volta para lá de novo. Por quê? Porque você prefere viver. Irmãos, isso aqui, eu olho para o povo de Israel. Por que o Egito era uma escravidão para eles, mas ao mesmo tempo eles não queriam sair de lá? Porque lá tinha comida para eles, só isso. Só comida. Sofriam, trabalhavam de graça, sofriam, apanhando, mas eles, quando saem do Egito, estão sendo alimentados por Deus, cuidados por Deus, ficavam lembrando, não, mas no Egito tinha isso. Quantas pessoas que não vivem essa prisão, Deus abriu a porta, mas eu prefiro morar lá. Oxalá que algumas pessoas nessa noite entendam essa palavra e decidam sair de dentro da prisão. Decidam sair, ser livres de verdade, porque não é quando a gente entende a palavra de Deus, quando a gente recebe a palavra, entende no nosso coração, nós
decidimos viver essa liberdade, então nós tomamos posse dessa liberdade, realmente nos tornamos uma pessoa livre de verdade no Senhor Jesus. Então, esse é o tipo de prisão que, infelizmente, Deus não pode libertar você. O que Deus pode fazer por você já está feito. Eu vou dizer de novo. O que Deus pode fazer por você já está feito. A Bíblia diz que quando Jesus termina a obra de redenção, Ele diz: está consumado. Quando Jesus termina a obra de redenção, Ele vai dizer: está consumado, ou seja, tudo foi pago, as portas se abriram. Tanto é que a Bíblia diz que quando Jesus vai ressuscitar, no momento que ele morre, melhor dizendo, vai haver um terremoto, as rochas se abriram, os sepulcros se abriram, os mortos que haviam morrido salvos, crendo em Jesus, naquele tempo todos ressuscitaram. Os sepulcros se abriram, por quê? Porque qual é a missão de Jesus? Abrir as cadeias. Abrir os olhos dos cegos, abrir o entendimento. Ele veio fazer o quê? Abrir, te dar liberdade. Só que as pessoas, elas não conseguem tomar posse dessa liberdade. O que elas veem? Dentro da cela tem algo que eu gosto. Irmão, bem sincero, pensa numa coisa que você gosta muito, mas muito, muito mesmo. Se eu colocasse essa coisa lá dentro daquela cela da cadeia, você queria morar lá? Mas é assim que muitas pessoas estão. Infelizmente. Então, as pessoas, elas olham para o conforto que o diabo tem investido, né? O forte do diabo é o quê? Coloca algo na prisão que você gosta. Investe numa prisão confortável. O presídio do diabo, irmão, você não imagina como é que ele é bom. Tem uma cama daquela Super King. Tem ar-condicionado. O presídio do diabo é assim. Conforto. Para quê? Para mesmo a porta estando aberta, você não querer sair de lá. Por que você acha que tem muita gente presa em pecados, mas ele tem consciência disso, mas ele não larga aquilo, ele não é bom demais isso aqui. Aí ele vai investir no conforto da cela, vai investir na aparência da cela. Por que você acha que o mundo é tão vislumbrante? As pessoas, se tem uma coisa que o mundo sabe fazer de bem feito, é aparência, para enganar as pessoas. Muita gente que aparenta está feliz, que aparenta. Você vai num carnaval daquele, irmão, está todo mundo sorrindo, meu Deus do céu. Você vai num carnaval, num festejo, aquelas festas, o povo está lá, sou feliz. No outro dia, acabou a noite, está lá chorando em casa, depressivo, problema com a mulher, problema com o marido, os filhos, a família, dívida. Cadê a felicidade do homem? Não, é só lá. É a aparência. Nós precisamos entender o que é liberdade. O que é liberdade? Porque no dia que você conhecer a liberdade de Cristo, você nunca mais, por mais confortável e bonita que seja a prisão do diabo, você nunca mais vai querer estar nesse lugar. Por quê? Porque você está conhecendo a liberdade de viver em Cristo Jesus, de viver na dependência do Senhor. O povo sai do Egito, despreza lá a comida do Egito, está agora no deserto, mas Deus
está cuidando do povo na liberdade que ele deu ao povo. Entenda uma coisa, meu irmão, você às vezes, de repente, tem muita gente que vive esse dilema, de repente ele trabalha. Um exemplo, vou aqui usar um exemplo apenas. Espero que não tenha ninguém que faça isso aqui. De repente você, antes de conhecer a palavra, você decidiu investir num negócio. Vou investir num negócio, estou com o dinheiro parado aqui, vou investir num negócio. Aí você foi e montou um motel. Antro de prostituição e adultério. Aí você conheceu a palavra de Deus. Aí você vai entendendo a palavra de Deus. Você, puxa, cara, eu estou fazendo coisa errada. Aí você fica entre a cruz e o punhal, investir tanto dinheiro nisso, como é que eu faço agora? Pessoas que trabalham com bar, faz algo ilícito. Irmãos, o diabo não consegue prender mais ninguém, são as pessoas mesmo que se prendem. Preste atenção, quem foi que levou Ló para Sodoma? Alguém sabe? A Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Foi ele mesmo que foi. E assim somos nós. Não é o diabo que te prende, é você mesmo que te prende. O diabo não tem autoridade nenhuma sobre a tua vida, é você que dá autoridade a ele. E que você nessa noite possa tomar para si a autoridade de Deus. A chave que a Bíblia diz, é te dado uma chave. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E é nas nossas mãos, Deus colocou uma chave, a chave do reino, que abre a porta do reino do céu. Aquilo que nós concordarmos aqui, será concordado no céu, diz a Bíblia. É por isso que a casa que tem concordância, a casa que a mulher e o marido se entendem, falam a mesma língua, o milagre acontece naquele lugar. Agora a casa que o marido quer ir para um lado, a mulher quer ir para o outro, não tem diálogo, não conversa, não combinam as coisas, não vai dar certo, irmãos. Quando a mulher pensa que não, o marido já fez a cagada, já fez Quando o marido pensa que não, a mulher já aprontou algo, não, é combinado. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que é concordado na terra, é concordado nos céus. Há uma chave de Deus para nossas mãos. Nós precisamos entender isso. Essa chave fala de autoridade. E que você tenha entendido isso nessa noite. O diabo não tem poder para te prender. Eu vou dizer de novo, o diabo não tem poder para te prender. Não tem poder. Se você está preso é porque você mesmo foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma, que nem Ló. Agora, se você está preso, uma notícia eu te dou. No dia que Jesus morreu, no dia que Jesus pagou o preço, a Bíblia diz que tudo foi aberto. Todas as prisões foram abertas naquele dia. Não tem mais porta trancada. A porta está aberta. É só você querer, decidir viver a liberdade de Cristo na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus.